Continuamos sendo levados pelo nariz, embora os tempos sejam outros. Os tempos, é claro, são tais que precisamos resistir internamente e talvez até externamente. Se hoje você quiser se arriscar a falar grosso, não é simplesmente ir lá e votar na AfD, mas sim apostar radicalmente em si mesmo ou até se tornar realmente rebelde e de alguma forma entrar na resistência. Você acabou de mencionar Tino Chuprala. Eu não conheço o movimento da AfD em detalhes. Para mim, ele é meio que o campeão oculto dentro da AfD que realmente mantém o partido unido de alguma forma. Pelo menos no que diz respeito às declarações dele nas últimas semanas, nos últimos meses, eu sempre prestei mais atenção. Ele também já fez críticas. Todo mundo olha de alguma forma para Alice Weidel e para a figura de Proa. Mas eu acredito que Chuprala realmente faz um trabalho muito, muito importante nos bastidores para, no final das contas, conseguir unir todas as facções de alguma forma. Estou extremamente decepcionado com Donald Trump. Digo isso abertamente no que diz respeito às suas promessas de campanha e seus anúncios. Você mencionou os verdes. Nas últimas semanas pensei nisso. Claro, rebeldes também nos anos 70, 80 e 90. Se você der uma olhada nos arquivos Epstein, fica claro um padrão. Poder e dinheiro corrompem. E no final é completamente irrelevante a qual partido você pertence. Porque a gente viu isso várias vezes, que pessoas aqui, cientistas se reúnem, políticos se reúnem, que não poderiam ser mais diferentes. Por que o senhor acredita que a AfD não se corromperá com o poder? Bem, isso é sempre um perigo absoluto, então eu gostaria de voltar aos seus comentários. Então, nós temos uma redistribuição, não tanto de baixo para cima, mas sim do meio para cima e também um pouco para baixo. Compra-se os votos lá embaixo, a classe média, os pilares da democracia, os cidadãos, esses são prejudicados. Os realmente desprovidos, esses ainda são parcialmente subsidiados para comprar votos. Isso é uma coisa. Escrevo sobre isso há 20 anos em todos os meus livros. Isso já acontece há 30 anos. Existem realmente épocas que são melhores e outras que são piores. Estamos realmente no momento em uma época selvagem, sem Deus, desmoralizada, realmente em parte, se olharmos agora o que está nos arquivos de Epstein, perversa. Sempre houve perversões isoladas. É assim mesmo, o sistema está, acho que no momento, mais uma vez, em um pico, um auge. Isso acontece de vez em quando, mas também existem tempos melhores, eu realmente acredito nisso. Este canal só cresce porque pessoas como você decidiram ficar. Atualmente, 89% assistem sem apertar o botão de se inscrever. Isso parte um pouco meu coração. Se hoje você levar apenas uma coisa que te faça 1% melhor, então me ajude a mudar esse número. Uma inscrição é o negócio mais justo da internet, é de graça. Você se torna mais inteligente, eu sigo motivado. Agora, ao verdadeiro motivo pelo qual você está aqui. E claro, toda organização, podemos começar pela Igreja Católica, que na verdade também não foi fundada por este mundo, mas para perseguir propósitos mais elevados. Toda organização está sempre sob o risco de ser corrompida e no caso da AfD, esse risco é naturalmente ainda maior, porque todo o aparato se volta contra ela. Por exemplo, com repressões. Muitos deputados da AfD tiveram suas contas encerradas. Existe exclusão, o assédio com a sala de reuniões no Bundestag, onde a AfD, mesmo sendo uma grande bancada, recebe apenas uma sala pequena, enquanto o SPD pode permanecer em sua sala grande que fica só meio cheia, coisas desse tipo. Eu poderia listar tantas coisas que acontecem ali, desde o bloqueio total na mídia até pouco tempo atrás. Agora temos que incluí-los um pouco mais porque eles cresceram tanto que não dá mais para excluí-los completamente. Mas aí também é sempre 3, 4 ou 5 contra 1, às vezes com perguntas realmente absurdas. Então tudo isso faz parte do lado da repressão, e aí pessoas de caráter mais fraco acabam cedendo. E o outro lado, claro, é o da cooptação, que aí também se tenta trazer deputados e membros da AfD para o próprio lado. Foi assim, por exemplo, com o infiltrado Rüdiger Lukassen, que já foi coronel e também presidente estadual da NRW, foi o único convidado para a Conferência de Segurança de Munique, porque ele naturalmente é muito pró-OTAN e pró-guerra. E assim, é claro, tentam alinhar esse partido também, e o perigo está aí. E só posso esperar que a liderança de Tino Kruppala e Alice Weidel consiga manter o grupo unido. Eu poderia apontar ainda mais elementos destrutivos no partido, mas não quero fazer isso aqui. Eles sempre existem. Tem que ser sobre os interesses alemães, e na minha opinião são principalmente três. Primeiro é a paz e o equilíbrio no mundo. Segundo, é um estado de bem-estar social baseado no mérito.
ou uma economia social de mercado, como quer que chamemos isso. Nós tínhamos isso na Alemanha, mas praticamente abrimos mão disso. E o terceiro ponto é a liberdade de expressão e os direitos civis. E se o AfD assumir esses três temas e mantiver esse rumo, então há uma boa chance de que realmente faça alguma diferença. E só pelo fato de que agora Alice Weidel e Tino Kruppala, no início da guerra do Irã, disseram: essa guerra nos preocupa. E as consequências para a Europa nos preocupam. E por não terem imediatamente se juntado ao clamor de guerra, isso levou a uma enorme crítica da mídia. Mas só o fato de essa declaração ter sido feita já muda naturalmente o clima. Bem, eu sou uma pessoa que pensa politicamente no sentido de que digo que é preciso trabalhar com o sistema que se tem, por pior que ele seja. Eu não vejo isso da mesma forma que Ernst Wolff, que disse: só podemos fazer isso de baixo para cima, através de uma reorganização completa. Considero isso uma utopia socialista. Existem estruturas de poder, existem partidos, existem atores, devemos trabalhar com o que há, mas é claro que no momento é um sistema profundamente corrompido, isso também é evidente. Então, eu realmente não consigo entender toda essa histeria em torno da AfD. Se fôssemos passar de um movimento de centro-esquerda para um de centro-direita e, de fato, o Alemanha, em primeiro lugar, não fosse apenas propagado, mas realmente colocado em prática. Provavelmente votaria na AfD pelos próximos 50 anos. Eu simplesmente, se eu me orientar um pouco pelo Donald Trump, que também dizia America First e MAGA, e vamos tornar os Estados Unidos grandes novamente, e aí, de certa forma, fez exatamente o contrário e acabou entrando em muitas guerras. Às vezes eu fico um pouco desconfiado se a AfD não vai acabar seguindo o mesmo caminho. Claro, a gente sempre tem que manter o ceticismo, é isso mesmo. Esse é o difícil da política e esse também é o difícil de seguir um caminho moralmente correto. Sempre existem desafios que às vezes vêm de lugares que a gente nem imagina antes. Então, Donald Trump também me decepcionou muito, eu fiquei realmente desapontado, mas ainda assim estou feliz que ele tenha vencido. Eu acho que sob Kamala Harris a guerra já teria começado muito antes, então por esse lado foi bom que ele tenha sido eleito. E ele disse durante mais de 8 anos, na verdade já antes mesmo de se candidatar à presidência: fim das guerras sem fim. O exército deve ser uma máquina de combate, mas não uma força policial, especialmente sair das guerras no Oriente Médio. Ele disse tudo isso e manteve essa posição de forma consistente até, digamos, a primavera passada. Tucker Carlson, que também é um jornalista muito corajoso e independente, disse que esteve 3 vezes com Trump e que Trump, obviamente, não gostaria muito de travar essa guerra. Mas Trump também tem falhas humanas gritantes, isso sempre foi claro para mim. Ele é um cara de marketing, não é um estrategista. Eu pensava que ele tinha convicções básicas, talvez ainda tenha, e agora precise agir contra elas, não sei. Ele não é um gênio dos negócios, sempre foi um negociador de imóveis, um articulador, uma estrela de reality show. Ele tinha uma resiliência incrível, sobre-humano, por isso também o admirei. Estive nas 2 posses em Washington. E agora ele mudou 180 graus e está tentando vender isso de outra forma. Sim, primeiro os arquivos Epstein, e agora, quando lhe perguntaram como foi que um míssil Tomahawk americano queimou aquela escola com 165 meninas. Aliás, o analista militar Scott Ritter acabou de mencionar fatos chocantes. Foram 4 mísseis de cruzeiro, eles pairaram ali, 3 atingiram o alvo, 2 não causaram danos, pois esse quartel da Guarda Revolucionária estava vazio há muito tempo. Um atingiu a escola e então outro míssil de cruzeiro ficou circulando por ali. E esperou até que os pais chegassem para resgatar as meninas restantes. E então apertaram o botão para usar o combustível restante desse míssil de cruzeiro que na verdade era destinado a alvos militares. Como bomba incendiária, como bomba termobárica, basicamente transformaram esse 4º míssil de cruzeiro em uma bomba termobárica. De modo que essas pessoas também foram queimadas lá na segunda onda. Então, só para você imaginar, isso lembra um pouco a Estrada da Morte, onde soldados americanos na Segunda Guerra do Iraque destruíram colunas de veículos de iraquianos em fuga. Milhares, talvez dezenas ou centenas de milhares, não se sabe ao certo. Então isso lembra um pouco, e digo isso aqui bem claramente, os crimes de guerra do bombardeio de Dresden que Churchill ordenou explicitamente.
embora se soubesse que lá havia principalmente refugiados, que não era uma cidade militar. Queriam matar muitas pessoas, então a moral é sempre uma tarefa constante. Bem, é uma coisa complicada. Também circula nas redes sociais a tese de que Donald Trump está comprometido, ou seja, também nos arquivos Epstein. Hoje os documentos estão tarjados, amanhã provavelmente podem aparecer nomes concretos. É um pouco como um cartão amarelo, ou seja, participe, mas não se rebele. Quão plausível esse cenário é para você, especialmente agora em relação ao Irã, Donald Trump, Epstein? Na sua opinião, existe alguma ligação? Defendi muito Donald Trump na Alemanha. Minhas duas últimas entrevistas na grande mídia foram com Anne Will e Markus Lanz no início de 2017, há quase 10 anos. Naquele tempo, eu era um trumpista alemão e sempre soube que Trump era um fanfarrão, que ele é um homem de marketing, que ele também, afinal, ele já teve falências, que ele também passa a perna nas pessoas de vez em quando, isso é negócio, assim é a América. Mas eu pensei justamente que ele tinha essa convicção básica de menos guerras, vamos fazer negócios. Ele também era um corpo estranho no sistema, mas era um cara de festas. E eu realmente acho que ele encontrou garotas jovens lá. Não acredito que ele tenha participado das coisas realmente graves. Meu conhecimento não chega tão longe, ninguém sabe. Essa publicação parcial dos arquivos, como eu disse, aconteceu por uma feliz coincidência. O Ministério da Justiça está retendo os arquivos. Sobre o 11 de setembro não há registros desses 2 anos. Dos 6 milhões, 3 milhões foram publicados e tarjados. Sobre o 11 de setembro quase nada saiu. Parece que pessoas de dentro também se beneficiaram desses atentados. E a outra coisa é que o próprio Trump pode, claro, dizer: ok, se você falar alguma coisa agora, eu, como chefe da ministra da Justiça, publico seletivamente seu nome, aí você está fora. Então, os arquivos também são um instrumento de poder para Trump. Mas ele mesmo, é claro, provavelmente também se torna vulnerável à chantagem por causa desses arquivos. Nas últimas semanas, me perguntei, esses atores são tão ingênuos para cair nessa armadilha ou se achavam deuses e totalmente seguros? Talvez ambos. O sistema era realmente fechado. Quantas pessoas morreram de forma não natural no círculo dos Clintons, quantas outras pessoas? Há novas teorias sobre o assassinato de Kennedy que já não considero mais implausíveis. E aí você acaba entrando nisso. Agora, adquirir mais conhecimento, principalmente por youtubers como você, que abordam esse assunto e talvez tenham informações privilegiadas. Eu só posso recomendar a todos que assistam às entrevistas com uma escrava infantil, a Anneke Lucas, que foi vendida para essas redes por sua mãe belga quando tinha 7 ou 8 anos. Entrevistas extensas, mulher sensata e muito crível, que cita ainda o nome de um chanceler alemão, para quem ela trabalhou quando criança, e isso deve ter sido já nos anos 70. Ele já tinha saído, já não era mais chanceler, então não vou citar o nome aqui. Assistam à entrevista completa. Então, essas redes já existem há muito tempo. Quando Rainer Rothfuss, que agora também está no Bundestag pela AfD, me falou sobre isso em 2019, Pizzagate e abuso infantil. Eu disse, Rainer, agora você está exagerando nas teorias da conspiração. Então, essas pessoas se sentiam seguras. Existe também efeito manada. Por isso eu menciono a Anneke Lucas. Esses são os rituais de iniciação. Se você participa, entrou, está preso, está envolvido, ou entrou, está preso. Então, se você participa, é recompensado com privilégios. Se não participa, sabemos que você não é confiável. Então, isso sempre foi sistemático e eles escolhiam pessoas muito vulneráveis. Eu vi recentemente um vídeo sobre Pete Hegseth, o ministro da Defesa ou da Guerra dos Estados Unidos. Trump, aliás, renomeou o Ministério da Defesa para Ministério da Guerra, o que é bastante significativo, que Pete Hegseth também não tem um passado tão bom assim, e que eles colocam pessoas deliberadamente fracas nessas posições para que possam controlá-las melhor. Vamos dar uma olhada no oportunista extremo e exibicionista Friedrich Merz. Trump era muito mais forte por muito tempo. Trump foi realmente uma anomalia no sistema. Se não fosse assim, democratas, Estado Profundo, todo o aparato e a mídia não teriam lutado tanto contra ele. Ele tem suas fraquezas de caráter, mas trouxe inquietação e agora ele já foi colocado na linha
Você tocou em tantos pontos importantes. Recentemente tive uma conversa viral com o Dr. Crow, e ele também disse que se você realmente quiser subir para esse clube exclusivo, para aproveitar ao máximo esse uso de informação privilegiada, essa multiplicação de dinheiro, você precisa ser chantageável. Você não pode ser um idealista previsível, tipo Bernie Sanders. Ou então, eles geralmente são afastados cedo ou nunca chegam realmente à liderança. Você precisa ser chantageável para realmente implementar a agenda exatamente como ela é. Sim, é assim mesmo, mas isso já começa de forma muito mais sutil. Chantageável, cooptável, você também pode distribuir favores e assim por diante. Vou dar um exemplo. Eu fui bolsista da Fundação Konrad Adenauer. Meu orientador de doutorado era membro, não, meu orientador do TCC era membro da Comissão Trilateral. Um homem muito respeitável, um dos decanos da política externa alemã, Karl Kaiser. Não tenho nada contra ele, era totalmente atlantista e tinha essa convicção, realmente um homem de honra. Fui bolsista da Fundação Konrad Adenauer na faculdade, em um programa de apoio a estudantes talentosos. Depois disso, perdi contato com eles. Depois disso, entre 2007 e 2008, fiquei muito conhecido na mídia e decidiram convidar o professor Utter para algumas palestras. Aí eu estive lá na academia e também estive 2 vezes na casa de férias de Konrad Adenauer no Lago de Como. Lindo lugar, eles têm um centro de conferências lá. Também encontrei líderes empresariais do setor de médio porte, inclusive Roland Koch, que na época acho que já não era mais governador de Hessen, mas enfim. E, bom, aí também veio a pergunta, você teria interesse nisso ou naquilo? Eu fiquei relativamente reservado quanto a isso, né? Fiz o meu trabalho, ganhei meu dinheiro com clientes particulares, com meus próprios clientes, eu não precisava disso. Certo. E aí, em algum momento, os convites também pararam. Eles perceberam, ele não tem interesse nisso, ou não está buscando isso ativamente. Ele vinha de boa vontade, mas sem interesse especial, só dizia estar disponível se fosse conveniente. Então perceberam que não podiam me fisgar. Então isso é algo bem graduado, quando é assim, os mecanismos do poder atravessam praticamente toda a sociedade e não precisam ser rituais horríveis com crianças, podem ser favores bem simples, iscas bem simples, e isso funciona em níveis. E também sim, é assim que você entra no sistema. Por isso, e eu digo isso desde 2007 ou 2008, quando comecei a dar minhas palestras na parte oriental da Alemanha, na antiga RDA, nos novos estados federais, eu disse de vez em quando em Leipzig, por exemplo, para o meu público. Então, o aparatique do leste e o aparatique do oeste não são tão diferentes, é o mesmo tipo. Eles riram disso. Então, e nos partidos é realmente de dar vontade de balançar a cabeça. Nas velhas legendas eu também uso esse termo, isso também é contestado pela hegemonia midiática, pela Matrix. Não se deve dizer velhas legendas, mas nas velhas legendas, na verdade, todos estão envolvidos nesses contextos, ninguém pode abrir a boca. Todos eles acabam sendo colocados de volta na linha, como por exemplo Frank Schäffler, para quem eu já fiz campanha eleitoral várias vezes no passado, rebelde do FDP, rebelde do euro. Depois ele quase foi tirado do Bundestag por uma intriga. Desde então, Frank Schäffler está tão quieto, tão calado e tão conformado, e assim acontece com muitos. Professor Ott, o senhor citou Friedrich Merz, que considero moralmente muito questionável. Em comparação, acho o antecessor Olaf Scholz. Mesmo sem ter tanta consideração por ele, ele tinha bem mais coragem e atitude. Isso já diz muito. Mas sempre que o Estado quer intervir e diz que quer proteger alguém, eu fico sempre muito atento. Refiro-me à declaração de Friedrich Merz sobre exigir nomes reais na internet, que de certa forma foi aplaudida por todos. Qual foi sua reação ao saber da proibição das redes sociais para adolescentes? Bem, isso se encaixa, estamos basicamente em uma corrida rumo a um estado de controle total, ou então o sistema está desmoronando e o sistema sempre aumenta ainda mais o controle. E quero dizer, há 2 anos a União Europeia tentou sancionar o Elon Musk. O Musk respondeu com uma bela carta dizendo, vocês podem ir se ferrar. Então sempre existem movimentos de resistência, mas é claro que estamos totalmente em um estado de controle totalitário. Quero dizer, para mim isso não é novidade, e na verdade não deveria ser novidade para ninguém. Em 2018, organizei minha primeira festa de Rambach pela liberdade de expressão, pois já dizia que vivíamos em condições semelhantes à RDA 2.0. A Netzwerkdurchsetzungsgesetz do Heiko Maas foi criada em 2017. Então, isso não é nada novo,
E eles continuam tentando ir além, continuam tentando censurar cada vez mais. Os primeiros a implementar a censura no YouTube, e podemos falar sobre isso agora, sobre por que podemos conversar tão livremente aqui. A censura do YouTube foi brutal no começo e também foi brutal durante a Covid. Isso pode acontecer a qualquer momento de novo. Eu consegui liberar novamente um discurso, o primeiro discurso de Stefan Homburg no Querdenken, com a ajuda do advogado Steinhöfel. Os primeiros que foram muito abertos foram o Nuoviso. Isso foi antes da Covid, em 2018, 2019. E então o canal foi tirado do ar de repente, aí houve um protesto dos outros YouTubers, algumas das poucas vezes em que realmente houve solidariedade. E então o canal do Nuoviso foi colocado online de novo em algum momento, mas dá para ver, extremamente limitado. E esses canais têm justamente essas possibilidades. E agora estamos vivendo um período relativamente livre. Isso não precisa ser sempre assim, porque perceberam que não conseguem fazer isso passar com a Covid, com o lockdown, nem com todas essas medidas. Também agradeço por isso. Então, eu estava no verão ou no inverno de 2021, eu também estava bastante frustrado. Então, no começo da Covid, eu não estou vacinado, claro. Eu também pensei, bom, agora vamos ter 2, 3 meses de desaceleração. Eles percebem que há poucas mortes e tudo termina. Essa foi a minha postura ou a minha avaliação no início de 2020. Isso foi ficando mais repressivo e absurdo. No final de 21, eu também estava bem frustrado. Falei em 3 manifestações do Querdenken, eu estava muito frustrado. E então, meu agradecimento a todos, vieram as caminhadas que eram descentralizadas, isso foi realmente um momento de ouro para a democracia. Não dava mais para conter esse movimento, não dava mais, não era possível conter todos esses inúmeros manifestantes espalhados. Meu agradecimento mais uma vez a todos os caminhantes, meu agradecimento é claro também aos grandes heróis da resistência, Michael Ballweg, Soharit Bhakti, com quem falei ao telefone há poucos dias, também Rainer Füllmich, claro, a luz e sombra, mas o Comitê Corona também contribuiu muito para isso. Rainer Füllmich está na prisão. Nós estamos em um sistema pulsante, vem tentativas de repressão, depois vem novamente algumas tentativas de ruptura. Ainda não sabemos onde isso vai acabar. Só sabemos, na minha opinião, que isso não vai durar mais 25 anos, mas talvez 1, 2 ou 3 anos. Que estamos em algum ponto final dessa fase de transformação e ruptura, que então entraremos em um novo sistema, seja mais livre ou menos livre, se ainda estivermos aqui na Terra em 2 ou 3 anos, isso também é sempre uma questão. Então ri quando ouvi sobre a proibição das redes sociais. Sou ex-professor de ensino médio e posso dizer que isso não tem relação com os jovens, pelo menos ao meu ver. O Estado tem outros meios de proteger os jovens, como controlar o consumo de açúcar, incentivar a atividade física e melhorar a alimentação nas cantinas. E então, de certa forma, o desempenho escolar aumentaria muito. Acho que o Estado já não consegue impor sua propaganda. Os jovens de hoje têm possibilidades de comparação que as gerações anteriores nem imaginavam e acredito que são realmente muito inteligentes. Acho que devem ser protegidos, não mais escolhendo o Partido Verde, mas veem a situação ruim nas escolas e votam na AfD. Devem ser protegidos disso, de ver o que ocorre em Gaza, porque são sempre duas realidades completamente diferentes. Aqui a televisão alemã versus o que a gente recebe de alguma forma no TikTok. E esse roteiro, senhor professor Otti, já foi implementado exatamente assim nos Estados Unidos. Se a gente olhar, os americanos também. Sim, chineses, estamos sendo espionados, TikTok e tudo mais, precisamos restringir. O TikTok nos Estados Unidos foi vendido para Larry Ellison, terceira pessoa mais rica. E imediatamente, da noite para o dia, certos temas sobre Epstein, sobre Gaza, sobre Trump e assim por diante, foram de alguma forma censurados e acabaram não tendo alcance algum. E o Estado agora, de alguma forma, tenta copiar o roteiro exatamente para, no final das contas, tentar recuperar um pouco o controle da opinião, porque ele percebe cada vez mais que não consegue mais alcançar esses jovens que são muito, muito importantes. Nós alertamos sobre a China, mas já faz mais de 10 anos, 15 anos que tentamos copiar e correr atrás disso. Larry Ellison, isso também é interessante, o fundador da Oracle, cresceu graças a contratos com a CIA, assim como a maioria dessas empresas de Big Tech. Google,
O algoritmo do Google se baseia em coisas que também tem por trás a National Science Foundation e pesquisas militares. Então, tudo isso realmente tem muito envolvimento militar e muita coordenação, inclusive com órgãos militares por trás. Sim, os jovens, você tocou em algo muito importante, tem uma visão mais ampla, antigos tabus também estão caindo. As pessoas analisam questões da Segunda Guerra Mundial, como a da Alemanha, de forma detalhada, sem glorificar os nazistas. Aquilo foi cruel e brutal. Mas mesmo aí, durante muito tempo, foi promovida uma narrativa que é simplificada. Ah, muita coisa acontece assim, né? Estão tentando conter isso de novo, né? Vimos isso em Baden-Württemberg. Quem votou na CDU ou nos partidos do sistema? Ou seja, os verdes foram principalmente escolhidos por funcionários públicos, por pessoas em subúrbios ricos que ainda não percebem como está a situação da Alemanha. A CDU foi escolhida principalmente pelos mais velhos, ainda fiéis à ARD e ZDF. Minha mãe, por exemplo, sempre vota neles, não importa o que digam. Pelo menos na última eleição ela disse: desta vez talvez eu vote na Sarah Wagenknecht. Então, pelo menos alguma coisa está mudando aí também. Mas ela também conhecia Sarah da TV. Está acontecendo uma ruptura e por isso minha grande esperança é que o YouTube, que outros canais, o X continua do Elon Musk, que eles continuem transmitindo e que isso não possa mais ser parado. Ainda está em aberto, não sabemos para onde isso vai. O senhor mencionou agora Larry Ellison e conexões com a CIA, Palantir, toda essa infraestrutura de vigilância digital que está sendo planejada de alguma forma. Isso tudo lhe causa medo? Ou o senhor também tem um pouco de esperança de que as pessoas ainda tenham a possibilidade de se unir e se rebelar contra o sistema? Sim, o bom é que a gente sempre pode ter esperança.